podcast Coragem Pra Quê? Onde a gente conversa sobre o que é coragem de verdade, né, Mariana? É isso aí, bem-vindos a mais esse episódio. E o que a gente vai falar hoje, Mariana? Gente, hoje a gente vai comentar um pouco sobre a entrevista que vai sair na semana que vem. Com um convidado que traz a entrevista dele traz uma das coragens que eu acho, assim, as que mais exigem da gente, assim, né? Que a gente deveria trazer mais nesse episódio. Eu aqui, acho que nesse podcast, várias histórias dessas. Exatamente, porque todo mundo tem, em algum momento. Se não tem, ainda vai ter. Se não tem, tá fazendo errado. Tá fazendo errado, deveria repensar. Que é coragem para desistir. Voltar atrás. Exatamente. A gente já comentou em outros episódios antes das entrevistas, né? Sobre isso, assim. Sim. E eu acho que, enfim, né? É muito legal poder trazer, assim. Se você acompanha aqui, sabe que a gente começou inicialmente respondendo algumas perguntas do Instagram. Mas essa vontadezinha de fazer entrevista sempre teve aqui. E a gente teve essa coragem de acreditar que a gente conseguia, né? De acreditar que as pessoas iam topar vir aqui, tá dando certo. A gente estava com um formato de uma vez por mês e agora a gente já tá conseguindo, tá com um formato de quinzenalmente a gente tá trazendo uma entrevista. Então, se você tá ouvindo, a gente quer, né? Se você mora no Rio de Janeiro ou em Florianópolis, ou a gente pode fazer alguma coisa pra gente se encontrar e fazer essa entrevista acontecer, vai ser ótimo. Se você não está no país, a gente pode pensar de fazer uma estratégia através do Zoom. A gente está tentando fazer esse formato aqui para ele ficar mais agradável. Né? Porque às vezes a gente está tão cansado de ficar naquela telinha que é bom a gente estar aqui. Essa coisa da conversa também, né? Quando os próprios convidados, né? As pessoas que passam pela entrevista, acho que também sente isso, assim, né? De ter esse lugar da conversa, porque é uma conversa sobre a história mesmo da pessoa. Sim, então... Sim. E é também interessante a gente dizer que a gente não está preso em nenhum formato, né? Se em algum momento a gente precisar fazer uma entrevista que vai ser pelo Zoom, mais importante de tudo é que vocês recebam essa entrevista, né? E enquanto a gente conseguir também fazer aqui presencialmente, também vai ser mais agradável e é bom, né? A gente tem uma energia diferente e eu acho que é bom para vocês estarem recebendo aí também. Mas esse nosso entrevistado, ele veio aqui, ele foi meio que assim na rebarba, né? Que ele veio com o Fernando, que é o esposo dele, né? O Isaac é meu amigo há mais tempo. Eu já tava cantando ele pra gente, né? Afinal de contas, todo mundo tem uma história de coragem, né? E a gente não sabia muito bem, e foi que ele tirou uma historiona, né? Uau! Surpreendente, tem até, né, assim, um plot twist no meio da Foi uma história com plot twist, daria um roteiro. Exato, não dá pra dar tanto spoiler, não, que vai ficar pra semana que vem, mas a gente vai comentar um pouquinho, assim, né, das ressonâncias, né? Qual você acha que foi a maior ressonância pra você? Não, eu acho que ressoa muito essa coisa realmente da desistência, assim, né? Porque isso é algo que eu observo bastante na minha vida, assim, e eu procuro estar sempre revendo, né, revendo as escolhas, né? Mas eu sinto que é muito difícil você realmente assumir de que, tipo, aquilo que você tá vivendo não tá legal, assim. E aí você ter essa coragem de mudar, eu acho que é um ponto que mais exige mesmo, assim. Então, eu acho assim, ele toca, né, em assuntos assim que são bem delicados. Eu acho que eu nunca cheguei num extremo tão grande igual ele fala, assim, né, no sentido de aquilo, o que você tá vivendo realmente não fazer sentido e você perder completamente o sentido. Exato, perder completamente o sentido, assim, né, ter a vontade mesmo de estar vivo, porque, né, ele coloca nesse lugar, assim, de chegar num limite de não saber como fazer para sair, né? E eu acho que eu nunca cheguei nesse ponto, mas acho que é essa coragem de você realmente, quando você identifica o que não está funcionando, e esse input de você fazer outra coisa é um momento que mais exige, assim, né? Porque muitas vezes você também não sabe para onde ir, né? Ou como, então eu acho que vai um pouco para esse lugar, assim. Eu acho que ouvindo você falar, eu fico pensando que às vezes, talvez o episódio com ele possa ressoar com as pessoas, desse lugar que às vezes a gente chega em determinados encruzilhados da vida que a gente acha que não tem saída, né? E realmente às vezes não tem saída sozinho.
você precisa romper com alguma coisa e receber auxílio de alguma forma, né? Que foi o que ele se propôs. Porque muito também do desafio que ele viveu tinha a ver com toda uma estrutura, né? De personalidade, do que eu quero ser na vida e de estrutura material mesmo, né? Então, a gente, na nossa sociedade, dá muito valor. Eu sempre brinco assim, né? Se você disser, um amigo te convida para sair e você disser que você não pode, que você vai trabalhar, é um argumento que quase ele não tem, ele é imbatível. Por quê? Porque ele está validado num lugar onde pra gente o trabalho é o valor mais nobre, né? E agora a gente converteu o trabalho muito em dinheiro, né? Então, coisas que vão fazer a gente receber dinheiro. E aí isso vai criando, às vezes, uma armadilha, que foi um pouco onde acabou que o Isaac se ficou preso, né? Era lugar de fonte de renda, mas aquilo ali era de uma insatisfação, de uma ausência de significado, de uma ausência de pertencimento tão grande e em muitas camadas aviltantes para quem ele era, que se tornou insustentável. Né? Exato. Que eu acho que o dinheiro, a estabilidade ou qualquer outra coisa, né? Tipo, essa, né, promessa de, não, agora você tá tranquilo para sempre resolvido, não sustenta, assim. E acho que tem uma coisa também da fala dele que é interessante, assim, né, que ele fala muito, né, das escolhas precipitadas, assim, né, porque a gente tem isso, assim, né, de você escolher uma coisa sem pensar muito, muito movido por uma ideia que é muito forte, que nem no caso, né, de você ter uma estabilidade, de você ter dinheiro e aquilo ser mais importante, então você não avalia outras coisas, e aí você relutar, né, não, então isso não, né, acho que me precipitei realmente, assim, aí você, não é só você mudar, mas é você voltar atrás, assim, né? Voltar atrás de uma escolha. Eu acho que isso é desafiador mesmo, porque às vezes ele até fala, né, a gente assina contrato com as pessoas, né, então ele fala, assinei contrato com os meus amigos, dizendo que eu ia sair, ia me mudar para outro lugar, vários contratos. Aluguei, contratos reais, né, tipo, aluguei a casa, onde eu morava, me desfiz do lugar que eu morava, né, várias coisas, assim, né. Então, às vezes a gente tem esse lugar que está envolvido, né? Vou voltar de novo com aquela palavrinha, né? Com o nosso ego, com a nossa identidade. E quando não dá certo, né? Muitos de nós, ou vocês aí estão assistindo, óbvio que talvez numa intensidade menor, eu acho que também a trajetória foi assim, porque a intensidade foi muito grande. Às vezes, quando a intensidade é menor, quer dizer, o desalinhamento, o não pertencimento, a ausência de ressonância de valores, ela é menor, às vezes até ser tão grande é uma bênção, porque a gente não tem muita saída se a gente não romper com aquilo, né? E às vezes a gente é importante, né, assim, o que eu aprendi, ou o que ressoou comigo, é esse aprendizado, assim, de quanto é que a gente vai sustentando pequenas coisas que não estão mais funcionando, que não estão mais ressonando, e a gente vai sustentando até chegar num momento em que a gente perde o sentido do porquê que a gente está fazendo aquilo. Né? Que é? Qual é essa direção? Onde é que eu me perdi aqui? Que eu estava indo por esse caminho e... sabe? Não tá mais ali. E é engraçado que ele comenta, né, na entrevista, que ele percebeu muito rápido. E mesmo assim ele sustentou por bastante tempo. Exatamente. Depois de perceber, né? Tentando se adequar àquela realidade, que eu acho que é o que acontece com muita gente, né? Eu toquei nesse assunto por isso, assim, eu acho que a gente tem essa tendência a insistir no erro, né? Assim, né? Perceber que aquilo não tá funcionando e continuar ali, porque em algum momento vai que dá certo, né? Vai que eu me encontro nesse caminho errado e isso não chega e você vai se perdendo, vai ampliando, né? E aquela busca de como sair, né? Vai ficando maior, assim, acho que isso determina muito essa intensidade do que você tem. Da mudança. O que eu aprendi, o que eu levo desse podcast, assim, de alguma forma, mesmo de distante, né? A gente tem uma distância geográfica na nossa amizade. Eu percebi que durante o período, logo quando ele desistiu, foi bem desafiador, assim, mas ao mesmo tempo foi muito focado. E muito a nossa mente fica contando pra gente repetidamente as histórias do fracasso, né? E aí foi legal que ele falou na entrevista, né, de que as pessoas disseram,
admiravam o fato dele ter desistido, né? E incentivaram ele mais, né, na desistência do que quando ele resolveu. Porque eu acho que é tão difícil a gente desistir de alguma coisa, principalmente quando ela envolve a gente está ganhando um bom salário, né? Ou aquilo... A estabilidade, né? Acho que a estabilidade, assim, quando você está assim, né, num lugar estável, principalmente financeiramente, você desistir. Ou dentro de todos os patamares de sucesso, né? No caso dele era grana, mas poderia ser, vai que eu casei com o Gianecchini, e aí eu desisti. Como assim eu desisti? É um patamar de sucesso, né? Uma casa de frente pra praia, aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa dizer que aquilo lá é muito ruim. Tem que argumentar, né? Assim, a gente tem que argumentar porque a gente tem valores pré-estabelecidos do que é o correto e do que é o bom, sem a gente garantir que aquilo é o bom pra gente. Então, assim, o que eu aprendi nessa entrevista e nessa jornada, né, com o Isaac, é que, às vezes, no primeiro momento, quando a gente vai desistir, ainda assim a gente vai achar que fez errado. E a gente precisa ter paciência e gentileza com a gente. É igual o romper do casulo da borboleta, né? Precisa de uma agitação ali, senão vira uma lagarta só com asas, né? E no caso dele acho que foi fundamental, e acho de todo mundo, mas assim, ele tem esse relato do você ser validado, né? Dessa escolha dele ter sido validada, ter sido acolhida pelas pessoas, né? Desde a família, os amigos, etc. No sentido de até incentivada, né? Sim. Que provavelmente também em algum nível reconheciam o sofrimento dele no estado anterior, assim. Então eu acho que isso é muito, muito importante. E muitas vezes também as pessoas, elas não estão medindo a gente, ou gostar dela sobre a gente não é medido no que a gente está fazendo. Ela vai gostar da gente se a gente estiver no emprego A, no emprego B, se a gente estiver rico, se a gente estiver pobre. A gente muitas vezes condiciona o gosto das pessoas por aquele lugar onde a gente está. Ou porque a gente é uma pessoa X ou Y, ou porque a gente tem a personalidade A ou B. E às vezes eu acho que o que eu senti do que ele falou é sentir esse pertencimento. E essa trajetória deu para ele uma possibilidade de perceber que independente, hoje, né, ele até fala, né, hoje eu sinto que eu posso ir para qualquer lugar e posso recomeçar de novo, né? E, então eu acho que isso trouxe para ele uma potência sobre ele mesmo, um valor sobre ele mesmo, que talvez tivesse desconhecido, né? Que tenha sido, né, enclausurado até, como assim, uma jornada do herói mesmo. Que acho que tem um pouco, né, até, não sei se ele comenta, mas tem um pouco disso, né, na entrevista como um todo. É isso, eu fico aqui falando e cuidando pra não dar spoiler, porque realmente acho que vale muito a pena, né, ver ele contando, assim. E pra ter também um elemento de surpresa. Senão a intenção daqui é a gente só fazer uma antecipação e deixar vocês bem curiosos e compartilhar também o que a gente aprendeu, que eu acho que isso é importante, mas que vocês possam mesmo assistir entrevistas, se sentir inspirados pela história de cada um que vem aqui. E acho que contextualizar um pouco isso, assim, também, né, porque é uma coisa que a gente comenta, né, assim, várias histórias se repetem, assim, no sentido de que são desafios comuns a todo mundo, mas cada história é uma história, né, então acho que a gente também traz isso aqui pra contextualizar um pouco de onde vem, né, assim. É isso, então. Assistam na semana que vem, deixem aqui nos comentários, não deixe a gente falando sozinha, gente, compartilha com alguém, né, que vai na semana que vem assistir essa entrevista, compartilhe as entrevistas, deixa mais pessoas conhecerem isso que está acontecendo aqui. A gente é uma rede e você também faz parte. Isso aí. Até a próxima!